Estamos a poucos dias para atingir 100 mil reproduções em nossas histórias. Muito obrigado por isso. Ah, e só para lembrar, estamos no YouTube, TikTok e Instagram também. E notamos que tem pessoas que estão escutando as histórias e não estão seguindo a gente. Não deixa de seguir, por favor. Um grande beijo. Eu estava muito ansioso. Fazia tempo que a gente não se reunia para sentar no sofá e assistir um filme de terror. Minha mãe tinha brigado comigo no dia anterior por conta das minhas notas na escola, e eu fiquei bastante bravo, pois ela me deixou de castigo sem o celular por 2 semanas. Logo, eu estava num tédio danado e não estava a fim de estudar. Porém, meu pai bateu na porta do meu quarto e perguntou se eu queria assistir um filme de terror novo que havia acabado de lançar. Filho, tudo bem aí? Pelo visto sim, né? Está aí deitado olhando pro nada faz um tempo. Tá sim, pai. Fazer o quê? Tô de castigo, né? Não dá pra me liberar, não? Não. Se a sua mãe te deixou sem o celular, você fica sem o celular. Beleza então, vou ficar aqui de boa. Topa assistir um filme? Acabou de lançar o Segunda-feira 13. Sério? Lançou? Tô doido pra assistir esse filme, eu quero sim. Nem deveria, né? É um filme para maior de idade, mas bora assistir. Só preciso que você confira se a cerca dos bichos está trancada e depois faz uma pipoca pra gente. Nós moramos em um bairro pequeno, mas muito bacana. Entretanto, acaba sendo um pouco mais próximo da mata. Logo, sempre checamos se as cercas estão fechadas antes de entardecer. Eu fui até o quintal para checar as cercas e colocar os animais para dormir. Em seguida, fui fazer a pipoca. Até minha mãe pediu para fazer uma porção menor para minha irmã, e eu logo estranhei, pois era um filme de terror para maiores, e além de mim, a Bianca assistir, achei-o meio imprudente. Mas apesar de ter apenas 7 anos, ela amava estar com a gente para assistir filmes no sofá, então entendi o motivo, e sabia que nos momentos mais tensos, era apenas fecharmos os nossos olhos que tudo ficaria bem. Eu fui até a Bianca, entreguei a bandeja pequena dela e avisei que não era permitido ela misturar sua pipoca com o do nosso balde, justamente porque ela teria o seu próprio, mas na real eu entendi a minha mãe. A Bianca é uma daquelas crianças que fica assistindo filme e comendo pipoca com sal, mas quando você está dividindo com ela, percebe que o sabor da pipoca fica amanteigado. Contudo, esse não era o sabor original da pipoca, então melhor separar mesmo. Já eram 10 horas da noite e, antes de sentarmos para começar a ver o filme, meu pai recebeu uma ligação do trabalho informando que eles precisariam dele lá. Então, meu pai, com uma feição triste, se despediu da gente, pegou o carro e foi embora. Ele trabalha a 70 quilômetros da nossa casa. Logo, próximo não era, porém, é o que dava condições para termos uma casa bacana próxima do meu tio e, o fato de ser um médico, o torna muito ocupado. Assim que meu pai saiu, minha mãe ligou a TV e estávamos aconchegados para assistir o filme. Eu estava ansioso, eu simplesmente amo os filmes de terror, e o fato de ser um lançamento que tinha acabado de sair do cinema me deixava ainda mais empolgado. O filme estava muito bom, tão bom que já tínhamos acabado a pipoca nos primeiros 30 minutos, mas estávamos lá, nós 3 focados em cada cena do filme, até que começaram a aparecer várias cenas perturbadoras, onde minha mãe pediu para eu e Bianca fecharmos os nossos olhos na hora, mas eu peguei que até ela também estava fechando em alguns momentos, até que, num momento mais aterrorizante, eu fechei os olhos e perguntei se já podia abrir. Entretanto, não tive respostas. Eu abri os meus olhos e não vi ninguém sentado do meu lado, o que me causou um desespero. Já era tarde, umas 11 horas da noite. Logo, o silêncio e a escuridão sendo iluminada apenas pela TV da sala me deixava ainda mais apavorado, até que eu comecei a gritar pela minha mãe, dizendo que não tinha graça, de que elas estavam fazendo alguma brincadeira comigo. Corri pela casa e não encontrei nenhuma delas, e foi aí que eu saí de casa correndo e fui até a casa do meu tio. Essa foi a versão que meu sobrinho contou para a polícia. Eu escutei uma gritaria no portão da minha casa. Já era tarde, umas 11h20 da noite. Eu já estava me preparando para dormir, afinal, estava cansado de passar o dia trabalhando. Eu tenho uma pequena farmácia no bairro, o que consome bastante parte do meu tempo, mas
por ser um estabelecimento tão importante, eu entendi que o trabalho tinha o seu lado nobre. Eu levantei correndo e vi meu sobrinho na frente do portão, usando um pijama e com o rosto aflito, cheio de medo e dúvidas. Eu abri o portão na hora e ele me abraçou e caiu aos prantos, até que eu perguntei o que tinha acontecido, e ele me contou os detalhes soluçando. A primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que enviaria uma viatura para lá. Em seguida, deixei Duque no quarto e me certifiquei que ele tinha água e ração para se manter pela noite. Afinal, ele é um pastor alemão de apenas 8 meses, estava cheio de vigor, mas teria que passar a noite só, pois seria uma longa noite. Saí de casa e no portão já estava cheio de vizinhos perguntando o que tinha acontecido, e eu já comentei de maneira resumida que estávamos procurando minha cunhada e minha sobrinha e, se tivesse alguém disponível para ajudar, seria de bom grado. Liguei para meu irmão e o comuniquei do fato pela caixa postal, pois provavelmente ele estaria em alguma cirurgia de emergência, mas deixei o recado para que ele pudesse saber o que estava acontecendo assim que possível. Saí de casa acompanhado de Miguel, que não queria ficar sozinho de jeito nenhum, e fomos até a casa do meu irmão. Antes de eu entrar, Miguel disse que preferia ficar do lado de fora, de que ainda estava em choque com o que presenciou. Eu estranhei, afinal, pela versão que ele me contou, não houve violência, apenas um desaparecimento inexplicável. Contudo, para tudo existe uma explicação. Eu comentei que ok, e queria entrar sozinho. Assim que eu entrei, notei que a TV ainda estava ligada e que a sala estava uma bagunça. Baldes de pipoca espalhadas no chão, cobertores e apenas isso. Nenhum sinal de violência ou algo do tipo. Sentei no sofá e coloquei a TV no mudo, me concentrando a observar ao redor e traçando uma maneira de começar a procurar. De início, escutei um barulho estranho como se fosse de algo sendo triturado, mas de uma maneira bem baixa, quase que imperceptível, e na hora eu perguntei: "Tem alguém aí?" Não houve resposta, e o silêncio começou a me dar medo, então eu me levantei e comecei a procurar, primeiro nos quartos, que estavam vazios, depois na cozinha e nos banheiros, e nada. Eu já sabia que de fato não havia mais ninguém dentro de casa. Foi aí que comecei a observar outros detalhes, indícios de pegadas pelo chão, que cessavam na porta da frente em meio à mata pequena do quintal, provavelmente do meu irmão, pois não eram pegadas pequenas. Decidi me levantar e partir até o quintal, onde os animais estavam no seu pequeno espaço. Os porquinhos no chiqueiro e as galinhas no galinheiro, todos eles estavam estáticos, com os olhos congelados de medo. E eu me incomodei bastante, afinal, difícil ver uma galinha me encarar com tanta frieza, tampouco umas 20 ao mesmo tempo. Algo de fato aconteceu, e eu estava torcendo para não ser o pior. Não notei nada diferente no espaço em que ficam os animais, além do silêncio incomodador, e, ao sair, a polícia já estava na porta de casa. Boa noite. Foi aqui que chamaram a polícia? Boa noite, senhor. Sim, foi sim. Miguel já estava do lado do policial com um olhar de medo e um pouco de desconfiança. Eu pedi para ele ficar atrás da viatura, enquanto eu conversava com o policial, que estava sozinho, provavelmente pelo pouco orçamento que a cidade pequena tem em disponibilizar alguém para atuar. Expliquei o ocorrido e, com a lanterna, começamos uma pequena busca em meio ao matagal que ficava próximo às casas. Alguns vizinhos participaram da busca, que durou algumas horas, mas nada foi encontrado. Logo, o policial virou e disse: Senhor, esse caso está acima da minha alçada, então será necessário levar a criança até o departamento de polícia na capital, para que possamos explicar o ocorrido. Ok, tudo bem. O pai dele trabalha para aqueles lados, nem deve ter visto minha mensagem ainda. Eu vou com vocês com certeza. Eu sabia que ficaria fora pelo resto da madrugada. Logo, pedi gentilmente para uma das minhas vizinhas dar uma passada em casa e ficar um pouco com o Duque, para não o deixar estressado me aguardando. Assim que chegamos na delegacia, fiquei aguardando na recepção, até que meu irmão chegou, aos prantos perguntando sobre sua mulher e minha sobrinha, e eu não soube dizer nada além do que eu sabia. Ele ficou sentado chorando por 1 hora em um dos bancos da recepção e perguntou sobre Miguel. Eu disse que Miguel estava no depoimento, que já estava durando mais do que o normal, e ele se levantou e foi até a sala, e deixaram ele entrar.
Fiquei mais 1 hora esperando até que foi a minha vez. Me fizeram uma série de perguntas, principalmente sobre a personalidade de Miguel, e eu disse que ele era uma criança comum, ficava bastante em redes sociais, mas nada que eu, sendo o tio, tenha notado de diferente. Nesse momento, o que para mim parecia se tratar do chefe do departamento, se virou e disse: há algumas inconsistências no depoimento do seu sobrinho. Além de sites de jogos violentos e uma mudança de comportamento repentino quando ele é pressionado para responder uma pergunta. Ok, mas eu também sempre joguei jogos de violência e não sou nenhum assassino. Vocês estão dizendo que meu sobrinho deu um sumiço na sua família? Primeiro, não cabe a você decidir se ele é ou não é um risco. E segundo, não estamos dizendo nada. Contudo, até que as investigações não se avancem, ele não pode ser liberado. Eu fiquei arrasado, e meu irmão, pior do que eu. Logo, ao sair da delegacia, eu o levei até uma cafeteria e ficamos por algumas horas lá, só eu e ele sentado do meu lado, com as mãos tremendo e sem dizer uma palavra. Entretanto, estávamos em um silêncio confortante. Ele precisava daquilo, e eu precisava provar que meu sobrinho não era nenhum assassino. 1 mês se passou e eu ainda não havia encontrado respostas, muito menos a polícia, que semanalmente informava que estavam evoluindo, mas não divulgavam nada além disso. Para piorar, meu irmão abandonou a casa. Disse ele que não queria entrar lá até que as coisas fossem resolvidas e só me pediu para cuidar dos seus animais, que ele tinha um amor por eles, mas por trabalhar na capital, preferiu ficar por lá. Eu passei a visitar a casa por pelo menos 1 vez por semana e o fato de estar próximo à minha não me dava muito trabalho. Contudo, vez ou outra eu entrava para tentar entender o que havia acontecido e nunca encontrei nenhuma resposta. 5 anos se passaram. Meu irmão começou a namorar e estava morando com a namorada em um apartamento muito bonito. Tive a oportunidade de visitá-los por pelo menos umas 2 vezes e eu sabia que pelo seu olhar era possível notar uma breve tristeza sobre a perda. Ele me disse que pelo menos 2 vezes por semana ia visitar o Miguel, que, ao completar 18 anos, foi para uma penitenciária. Eu também visitei Miguel durante esses anos e, cada vez que eu voltava, notava que ele ficava ainda mais diferente, mais estressado, com menos vontade de viver e com bastante ódio. Eu nunca tinha visto meu sobrinho assim. Na minha frente, ele era um amor de pessoa, mas quando eu me levantava para ir embora, ele se transformava quando retornava para a área de onde veio. O andar, a personalidade, o senso de maturidade e malícia. Sinceramente, eu comecei a sentir medo daquilo e de quando tudo isso começou. Certa vez, chamei meu irmão para conversar e, antes de tudo, perguntei se ele estava pronto para falar sobre o ocorrido de 5 anos atrás, e ele disse que sim, que seria difícil, mas que iria conversar comigo. Durante a conversa, perguntei sobre o que ele achou do julgamento de Miguel, e eu notei uma raiva em seu olhar. Cara, para falar a verdade, achei uma injustiça. Tudo bem, não encontraram nada, mas também nada ficou evidente que foi meu filho que cometeu algum crime. Sim, mano, eu sei e percebi, por isso eu estou perguntando isso. Eu vou mandar a real para você. Eu acho que eles gastaram tanto com essa busca que resolveram arquivar e, para não deixar de ter um culpado, colocaram meu filho nessas grades. Faz sentido. Mas você tem notado a mudança de comportamento do Miguel? É sério isso, irmão? Você tá querendo dizer que meu filho é culpado? Não, caralho. Escuta o que eu tô falando. Sabemos o quanto difícil deve estar sendo para ele ficar atrás das grades. Eu sei também que ele provavelmente teve que se adaptar para conseguir sobreviver. Porém, eu notei nitidamente um ar de perigo quando ele não estava falando comigo. Sim, eu sei. Por mais que seja difícil para mim, eu sei disso. Você acha que foi ele? Mas o que ele fez com os corpos? Eu não consigo acreditar nisso. Ele tinha apenas 14 anos na época. Olha, irmão, sinceramente, eu não sei. Eu vou naquela casa por pelo menos 1 vez por semana para olhar os bichinhos. E às vezes até entro lá e percebo que tem um ar tenebroso. Mas
nunca encontrei nada. E sim, apesar de apenas 14 anos, é possível se fazer um crime. Eu sei. Meu filho está perdendo parte da sua vida na prisão. O que me conforta é que ele vai ter uma liberdade provisória daqui a poucos anos e, talvez aqui fora, possamos ter mais respostas do que aconteceu. Eu estou torcendo muito por isso e, claro, um pouco preocupado de como o Miguel vai sair de lá. Essa foi a única conversa que tive com meu irmão, 5 anos depois do ocorrido. Mais 5 anos se passaram e, seguindo a minha rotina de sempre, recebi uma ligação da delegacia e meu coração começou a bater mais rápido. Eu estava ansioso para saber se desengavetaram as investigações ou se a liberdade de Miguel seria novamente julgada, já que ele estava se envolvendo em muitas brigas, o que prorrogou a liberdade por má conduta. Alô? É o senhor Alberto Donato? Isso, sou eu mesmo, o tio de Miguel Donato. Ok. Estamos ligando para informar que infelizmente seu sobrinho foi encontrado morto em sua cela, com marcas de enforcamento por uma camiseta enrolada no teto. O quê? Impossível! Sentimos muito, senhor. Tentamos ligar para o responsável, mas o telefone só chamou. Puta que pariu. Eu fiquei em choque. Agora, eu seria o responsável por falar com meu irmão sobre essa péssima notícia e eu sabia que não foi Miguel que se matou. Meu irmão ficou arrasado. Mais uma vez, fiquei com ele em uma cafeteria por horas enquanto ele ficava sentado chorando na mesa em que o seu café estava ficando frio. Decidimos que era hora de dar um fim nesse capítulo de nossas vidas, então coloquei a casa para venda e continuei cuidando dos animais até aparecer um novo comprador. Antes de colocar a casa para vender, fiz algumas manutenções e tirei o dia para fazer uma faxina geral e, claro, levei meu companheiro de longa data, o Duque, para me fazer companhia. Meu irmão havia doado a casa para mim e eu fiquei muito agradecido, mas disse que não queria, de que era melhor vendermos e usar o dinheiro com outra coisa. Ele me prometeu metade do valor por passar tanto tempo cuidando da casa, e isso eu até aceitei, e também fiquei com os animais para mim. Afinal, anos cuidando deles me deixou próximo, tão próximo que de vez em quando eu ficava bastante bravo por notar que era comum um porco ou uma galinha fugir, mesmo enquanto eles se reproduziam e deixavam o espaço bem ocupado. Eu até fiz algumas manutenções nas grades da casa, mas não adiantou muito, e, agora que iríamos vender, eu precisaria arrumar um espaço no quintal da minha casa para levá-los para lá, mas eu não tinha pressa. Primeiro eu fiz uma geral na cozinha, que já estava bem cuidada por eu fazer uma manutenção mensal no lugar, só que dessa vez iriam começar a ter visitas, logo me atentei aos detalhes. Depois, limpei o quarto da Bia e o quarto de casal. Confesso que chorei um pouco, pois aquilo me trouxe boas memórias. Em seguida, limpei o quarto do Miguel e aproveitei para tirar quaisquer adesivos que estavam colados no guarda-roupas ou parede e me sentei por alguns minutos na sua cama e comentei: "Que saudade de você, garoto. Desculpe por falar isso, mas se você foi inocente, a vida realmente foi injusta com você." Me levantei, limpei as lágrimas e dei um trato no seu quarto. Levei menos tempo para limpar os banheiros, pois faziam anos sem alguém usar, e, na sala, mantive os móveis em ótima condição e sabia que eram grandes e luxuosos, logo, seria mais um fator benéfico para quem seria o novo dono do lugar. Começou a escurecer e eu sabia que já estava na hora de partir. Me sentei e resolvi tomar um ar antes de ir. Abri uma cerveja e coloquei as notícias de futebol para me distrair um pouco, até que Duque veio correndo e ficou deitado do meu lado no sofá. Como eu acordei cedo, eu já estava ficando sonolento. Contudo, perdi completamente o sono ao notar que Duque já não estava mais sentado do meu lado. Eu gritei e pedi para ele voltar para a sala e não tive respostas. A casa estava iluminada apenas pela TV que estava ligada. Como já eram 10 horas da noite, eu comecei a me incomodar, até que, ao colocar a televisão no mudo, começaram a escutar um barulho bastante comum e que me fez congelar dos pés à cabeça. Era um barulho que vinha de dentro do sofá, de alguém ou algo que,
Provavelmente estava escondido mastigando o meu cachorro.